Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Podem vos assentar. Abramos as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 7. Mateus 7. Enquanto os irmãos procuram, Mateus capítulo 7, eu quero agradecer a direção da Geração Life, na pessoa do presbítero irmão Guilherme. Que Deus em Cristo venha abençoá-los. Agradecer ao pastor Leidir, na pessoa do pastor Alberto. Que Deus venha abençoar a todos. Só Deus sabe o quanto eu estou nervoso. Eu não consegui nem tocar os hinos. Todos que cantaram com eu tocando, me perdoem se eu errei alguma coisa. Mateus capítulo 7, versículo 7. Quantos encontraram, digam amém. Leamos a palavra de Deus. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrarei. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, se abre. Somente esses versículos. Da mesma maneira que a nossa irmã Érica, quando me falaram do convite, eu também fiquei pensando o que falar. E me veio à memória que nós estamos no mês da oração. Com isso eu comecei a ler algumas coisas, algo a respeito da oração. E me veio duas histórias na minha cabeça a respeito de oração. A primeira oração é que a primeira pensamento, a primeira ilustração que veio à minha mente é que havia uma mãe que ela estava pegando algumas coisas, encaixotando, empacotando para direcionar à Índia, onde pessoas pegariam aquilo. E uma criança, o filho dessa mulher, uma criança, pegou um folhetinho e falou: mamãe, eu só vou te ajudar se eu puder colocar dentro desse pacote, dessa caixa, esse folhetinho. E depois de muita insistência, a mãe dele concordou. E ele fez uma oração dizendo: tomara que a pessoa que leia este folheto venha entender o amor de Jesus e venha aceitá-lo. Ele colocou, depois dessa oração, depois de escrever no folheto, ele colocou esse bilhete dentro do pacote e foi enviado à Índia. Chegando lá, chegou esse pacote a um sacerdote hindu. Ele pegou aquele folheto, colocou no bolso, nem se preocupou com isso, continuou fazendo suas obrigações. Ele estava ajudando alguns missionários com a língua nativa. E após isso, ajudá-los ali, depois de ajudá-los no momento que eles estavam, ele retornou para a casa dele. Ao ele pegar do bolso dele, ler aquele folheto, dizendo aquela oração daquela criança, dizendo que tomara que o primeiro que lesse aquilo amasse a Jesus, ele ficou muito empolgado a ponto de querer ler aquilo, não aguentar ficar sem ler. E quando ele chegou na casa dele, ele pegou aquele folheto e leu. E ele se converteu a Jesus e largou todas as suas práticas. Depois de 15 anos, alguns missionários americanos foram naquela cidade e eles encontraram aquele homem que se converteu, pregando a palavra de Deus para 1.500 pessoas que, através daquele folheto, entenderam o amor de Jesus e aceitaram a Jesus. Uma outra ilustração que veio à minha mente foi que um certo dia um estudante de Oxford chegou para o presidente da universidade e perguntou: como que eu posso ter uma vida cheia de acertos? Como posso ter uma vida boa? Como posso ter uma vida próspera com a minha faculdade e meu futuro por vir? E o presidente daquela faculdade disse: é só você misturar tudo o que você faz e tudo o que você fala com um pouco de oração. E o que é essa oração? Como conseguimos resultados através da oração? Como nós conseguimos ter a nossa oração respondida? E a resposta está através dos versículos que lemos. Através dos versículos que lemos, que está introduzido no Sermão do Monte, onde Jesus prega para aquelas pessoas que estão ali, é registrado
uma das maiores pregações que já existiu na face da terra. No capítulo 6, ele nos ensina a oração do Pai Nosso, onde Deus é honrado e glorificado, e onde nós, se seguirmos ali onde está o que está escrito, nós temos recompensas. E aqui nesta oração do capítulo 7, é onde nós conseguimos ter a proximidade com Deus, e onde nós conseguimos ter a resposta daquilo que precisamos. Mas nós precisamos entender o que é a oração. A oração não é apenas uma lista de pedidos. A oração não é apenas nós chegando ao Pai pedindo: eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero que se faça isso. Se nós formos olhar na palavra de Deus, através da história da Bíblia, através da história da oração do povo judeu, nós vemos que eles consideram a oração como uma fonte de relacionamento. Nós vemos que eles consideram a oração como uma fonte de intimidade. Não para pedir o que precisa, mas para ter proximidade com o Pai, para ter proximidade com Deus. E se nós formos analisar, muitas das vezes nós não entendemos o que é oração. Muitas das vezes nós achamos que estamos orando com qualquer pessoa. Muitas vezes nós achamos que estamos falando com nada. Se nós formos olhar na história do cristianismo, John Wesley dizia que a oração é o oxigênio da alma. Martinho Lutero dizia que a oração é o suor da alma. Santo Agostinho dizia que a oração é o encontro entre a sede de Deus e a sede do homem. É através da oração que nós conseguimos ter a nossa alma lavada, limpa e a nossa vida sarada. Mas muitas das vezes nós não colocamos isso em mente. Muitas das vezes nós não encaramos a oração como isso, como uma proximidade com aquele que é todo poderoso para fazer tudo o que pedimos. Muitas das vezes, eu não sei qual é o seu problema, que você está aqui, eu não sei pelo que você ora, mas eu acredito que tem sim algo que você ora, porque a nossa vida é feita de dificuldades, tribulações, aflições. Eu não sei o que você precisa. Às vezes o seu problema seria resolvido através de um médico. Às vezes o seu problema seria resolvido através de um juiz. Às vezes o seu problema seria resolvido através do banco. Mas nós temos poder de entrar em aquele que tem todo o poder. Se você precisa de um médico, ele é o médico dos médicos. Ele é o médico por excelência. Se você precisa de um advogado, ele é o nosso advogado. Ele tem todo o poder para fazer tudo o que você precisa, tudo o que você necessita. Mas nós paramos para analisar e muitas das vezes não temos as nossas orações respondidas. Muitas das vezes nós oramos e não temos as nossas orações respondidas. E como conseguir a resposta da nossa oração? E a minha palavra vai de muito encontro ao que a doutora Érica pregou, e eu senti como uma confirmação de Deus, que Ele tem algo para falar com alguém que está aqui, que tem orado, mas não tem recebido a resposta, mas hoje Deus te trará a resposta. E o primeiro ponto, o primeiro requisito, o primeiro segredo para nós termos a nossa oração respondida é a constância, é a persistência. Se nós formos ler estes verbos, pedir, buscar, bater, se nós formos ler na língua original, no grego, ele está num presente linear, que é o que nós chamamos hoje de gerúndio, na língua portuguesa. O que Deus está dizendo, o que Jesus está dizendo para nós é que aquele que pede, ele continua pedindo. Aquele que busca, ele continua buscando. Aquele que bate, ele continua batendo, para sim ter a sua resposta, para sim ter a sua porta aberta. Jesus nos mostra isso através da sua palavra e até mesmo no verbo, se nós formos ler no português. O buscar não é apenas olhar para os dois lados e acabar e não procurar mais. Buscar requer constância, buscar requer diligência, buscar requer insistência. Pedir, nós não pedimos geralmente uma vez. Todos nós aqui já fomos filhos uma vez, e nós sabemos que para pedir para os nossos pais nós precisamos pedir geralmente com muita constância, geralmente muitas vezes. Geralmente nós precisamos muitas vezes orar, muitas vezes conversar com os nossos pais. E muitas das vezes nós não encaramos a oração assim. Muitas das vezes nós oramos apenas uma vez e deixamos de lado.
Uma frase muito bonita que o nosso pastor sempre comenta é a frase de Moody, onde ele diz que ele não ora mais de 10 minutos, ele orava mais de 10 minutos, mas que ele não ficava mais de 10 minutos sem orar. O que é constância? Daniel orava 3 vezes ao dia. Paulo orou 3 vezes para Deus tirar o espinho da carne dele. E é por isso que ele disse aos irmãos em Colossenses: perseverai na oração. É por isso que ele disse aos irmãos em Tessalonicenses: orai sem cessar. Meus irmãos, Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Eu vou repetir para você entender. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Não tem como haver intimidade sem haver conversa. Não tem como haver relacionamento se não houver intimidade. Nós precisamos estar aos pés de Jesus. Nós precisamos estar próximo dEle. Nós precisamos estar junto dEle, para assim termos a nossa oração respondida. E Deus ministra muito em meu coração que há alguém aqui que deixou de orar por aquilo que orava. Há alguém aqui que se desfaleceu, que perdeu as forças para orar, que perdeu a constância. Mas ele diz que está com a bênção, a sua bênção na mão dele. Ele diz que está com a sua resposta na mão dele, e que ele não quer mandar através de mensageiros, ele não quer mandar através de anjos, ele quer ele mesmo entregar a você. E para ele entregar a você, você precisa estar perto dele. Você precisa de intimidade. Você precisa de constância ao pé dele. Você precisa se achegar. Não cesse de orar. Não cesse de buscar. Deus tem resposta para você. Mas basta você chegar perto dele. Basta você se achegar a ele. E o segundo requisito, o segundo segredo para nós termos a nossa oração respondida é a fé, como já foi dito aqui. Se nós formos ler também estes verbos, como já foi dito, ele está no presente do linear do grego, que é o nosso gerúndio, que dá a ideia de continuidade. O que nós podemos também extrair aqui: aquele que pede, continua pedindo, porque tem fé que aonde está pedindo é o lugar a pedir, pois tem fé que está pedindo no lugar certo. Aquele que busca, continua buscando, porque tem fé que está buscando no lugar certo. E nós buscamos aonde sabemos que tem resultado, aonde que há algo. Eu não posso aqui virar e falar: eu vou buscar a minha Ferrari quando acabar no culto, porque eu não tenho uma Ferrari. Eu não posso dizer: eu vou buscar algo que eu não tenho. Eu digo: eu vou buscar aquilo que eu sei que existe. E aonde nós conseguimos as nossas respostas? É em Deus, através da oração. E é aí que entra a nossa fé. Nós precisamos usar a nossa fé. Em Hebreus capítulo 11, no versículo de número 1, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. É a prova das coisas que nós não vemos. Enquanto nós buscamos, nós não vemos, mas temos fé que acharemos. A fé é o alicerce, e não é edifício que comece por algo além do alicerce. Toda casa e todo edifício começa pelo alicerce. Assim como a nossa vida, a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Paulo diz aos irmãos em Romanos capítulo 14, no último versículo, ele diz que: e tudo que não tem fé é pecado. Paulo, ainda em Hebreus, se diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Meus irmãos, se não houver fé, nós estamos pecando. Você já parou para pensar nisso? Que se você está orando sem fé, primeiro, você não vai ter a sua resposta, e segundo, você está pecando. Porque nós estamos equiparando Deus aos deuses pagãos, que lá em Salmos 115, o salmista diz que é o Deus que tem boca, mas não fala, é o Deus que tem olhos, mas não vê, é o Deus que tem ouvidos, mas não ouve, é o Deus pagão, feito de prata e de ouro, o Deus que nada pode fazer. E quando nós oramos sem fé, nós estamos comparando o nosso Deus, que tudo pode, ao Deus pagão, que nada pode fazer. Nós estamos pecando perante o nosso Deus. Nós estamos deixando de lado tudo aquilo que Ele nos ensinou.
Jesus, quando veio ao encontro do barco, quando Pedro afundou ali, andou sobre as águas e afundou, Jesus deixou bem claro para ele que ele afundou não foi por qualquer outra coisa, mas foi por falta de fé. Em Mateus, capítulo 13, Jesus passa em Nazaré e ele não opera nenhum milagre, porque lá não tem fé, porque lá não havia fé. Ou seja, aonde não há fé, não há operação de milagres. Aonde não há fé, não há resposta de oração. Aonde não há fé, Deus não age, Deus não entra. Nós precisamos ter fé, nós precisamos confiar no Deus que tudo faz, independente do seu pedido. Se você acha que é muito difícil, ou se você acha que é algo banal, mas Deus responde a sua oração. Eu lembro que, eu não sei se eu já contei aqui, mas eu lembro que uma das primeiras orações minhas, que eu lembro que teve resposta de Deus, foi quando eu tinha 7 anos. Eu estava voltando de um círculo de oração, um sábado de manhã com a minha mãe, foi eu e ela, sempre eu e ela nesses círculos de oração, e voltando eu pedi para ela alugar um DVD na locadora. Eu acredito que muitos jovens não sabem mais o que é locadora aqui, mas eu pedi para ela alugar numa locadora um filme. Eu lembro até o filme que era, mas ela falou: não, filho, estamos cansados, vamos para casa, eu tenho que fazer o almoço. Como sempre, minha mãe na correria. E aí eu, no banco de trás do carro, eu orei e falei: papai do céu, que minha mãe volte, para que eu possa alugar esse filme. E não deu nem 2 minutos, foi 30 segundos. A minha mãe fez a volta e falou: não, filho, vamos lá buscar o seu DVD para você assistir. Parece algo banal, mas foi algo que mudou a minha vida. Foi aonde eu vi que oração tem efeito. Foi aonde eu vi que se nós orarmos com fé, Deus responde. E eu não sei o que você está pedindo. Eu acredito que não é um DVD na locadora, mas às vezes para você ou para as outras pessoas é algo banal. Às vezes você conversou com alguém e essa pessoa disse para você: para de orar por isso, não faz sentido você orar por isso. Mas ore com fé que Deus responde. Desde algo banal até a cura de uma doença, até a solução dos seus problemas mais difíceis, Deus tem todo o poder para resolver. E um terceiro ponto é para nós orarmos. Quando nós oramos com sinceridade, sem máscaras, é quando Deus responde a nossa oração. Lá em Romanos 8:26 diz que: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós como gemidos inexprimíveis. Paulo diz que o Espírito de Deus intercede por nós em nosso coração. Ele vai lá no nosso coração e vê o que há. Ele não pega o que está na nossa boca, o que nós estamos proferindo pela boca, mas Ele pega o que há no coração. Assim como quando Ana estava orando, ela estava nem conseguindo falar, estava gemendo, mas Deus viu o que estava no seu coração, porque nela havia sinceridade, porque ela estava orando sem máscaras, porque ela estava orando com intrepidez na presença do Senhor, constrangida e se humilhando na presença de Deus. Joel capítulo 2 versículo 13, na parte A diz: e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Rasgai o vosso coração, é o coração que nós temos que rasgar. E naquela época o costume era que quando você queria se humilhar, você rasgava as suas vestes. Mas os fariseus na época de Jesus faziam isso, mas para se aparecer, para mostrar aquilo que não havia no coração. E Joel, já antevendo isso, disse: rasgai o vosso coração, não aquilo que você coloca para fora, mas aquilo que há no seu interior, aquilo que você quer esconder dos homens, mostre para Deus. Aquilo que você quer colocar em 7 chaves, esconder em 4 paredes, apresente a Deus. Muitas das vezes nós utilizamos máscara em nossa vida, muitas das vezes por estarmos feridos com a nossa vida cotidiana, muitas das vezes por sofrermos tanto
julgamentos, palavras contrárias, às vezes até sofrermos com a espera da resposta de Deus. Muitas das vezes nós colocamos uma máscara para as pessoas e não mostramos o que realmente está no nosso coração. E com isso nós acabamos colocando máscaras em nosso coração para não mostrar o que há para Deus. Mas Deus disse, através de Joel: rasgue o seu coração. Eu quero ver o que tem dentro dele, que só assim eu responderei. Deus sabe o que está dentro do seu coração, mas precisa de uma atitude sua, de humilhação, uma atitude sua de rasgar, de deixar o seu orgulho, de se humilhar na presença do Senhor, que assim Ele responderá. E aí, se converta ao Senhor, que Ele responderá. Ele está aqui hoje. Eu vejo que muitos aqui estão utilizando máscaras, e você está utilizando máscaras até para você mesmo. Deus ministra no meu coração que tem pessoas aqui que acham que isso não é nem para ela, que não acreditam mais na oração, que pararam de orar, que não tem mais fé, e que acham que a oração não é respondida, que mascararam aquilo que sentem para tentar viver uma vida feliz, que escondem o que sentem de Deus, porque acham que não tem mais solução, porque acham que não haverá resposta. Mas Deus diz hoje que Ele está aqui para tirar junto com você essa máscara, para junto com você te ajudar a se humilhar perante Ele. Ele está aqui de braços abertos, esperando que você rasgue o seu coração na presença dEle. Ele está aqui esperando você se humilhar na presença dEle, que Ele irá responder. E se humilhar e ser sincero não é apenas chorar, porque chorar pode ser remorso pelo que você já fez. Mas nós termos sinceridade é nós nos quebrantarmos com o nosso coração. Lá no Salmos, versos 66, versos 18 e 19 diz: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas na verdade, Deus me ouviu, atendeu a voz da minha oração. O que o salmista está dizendo aqui para nós é que na iniquidade do coração dele, quando ele quis encobrir aquilo que ele sentia, o Senhor não ouviu o que ele falava. Mas quando ele disse a verdade, na verdade proferida por ele, daquilo que havia dentro dele, daquilo que ele precisava, o Senhor não somente ouviu, mas o Senhor atendeu a voz do seu coração. Nós precisamos ser sinceros na presença do Senhor. Nós precisamos ser contritos na presença do Senhor. E Ele não somente ouvirá, mas atenderá. E para finalizar, Deus ministrou muito forte em meu coração a respeito também de uma passagem aqui em Marcos, capítulo 9, versículo de 14 ao 29, onde é dito a respeito do menino endemoniado. Ele estava perseguido por demônios e aquela situação, o pai chegou a Jesus, estava uma multidão, o pai chegou a Jesus e disse, Jesus perguntou para ele o que estava acontecendo. E Jesus explicou, e o homem explicou que ele estava endemoniado desde a infância, e não importava o que fizessem, aquela criança continuava daquele jeito. Que todos já tentaram fazer algo, já tentaram acorrentá-lo, já tentaram prendê-lo, mas nada solucionava. E ele disse, Jesus, se o Senhor pode, faça algo. E há um verso que a gente usa muito que diz que Jesus vira para ele e disse: se você crê, tudo é possível para o que crê. E o que eu acho mais bonito é no versículo 24, onde o pai vira para Jesus e fala: eu creio, Senhor, me ajuda na minha incredulidade. E ali o Senhor repreendeu o inimigo daquela criança, ela ficou sã. Mas o que eu acho mais bonito é que ele diz que crê e ao mesmo tempo pede ajuda ao Senhor na sua incredulidade. Ao mesmo tempo que ele diz que crê, ele é incrédulo. Ao mesmo tempo que ele diz que tem fé, ele diz que não tem. E Deus me fez devagar e pensar a respeito disso, e é como se ele estivesse virando para Jesus e dito: Jesus, eu já tentei de tudo. Eu tive fé e tenho fé. Eu já trouxe para todas as pessoas solucionarem o meu problema.
Eu persisti, mas não teve solução. Isso machucou muito o meu coração e o meu interior. Eu tentei de todas as formas, mas o meu problema não foi solucionado. Eu tentei de todos os jeitos, mas não houve resposta para a minha oração e para o meu pedido. E isso veio machucar o meu coração. Isso machucou o meu coração, a ponto de eu sentir a incredulidade, a ponto de eu não conseguir mais ser livre disso, a ponto de eu não conseguir mais ser sincero na tua presença, a ponto de eu não conseguir acreditar no seu poder. Mas Jesus, me ajuda, porque eu sei no fundo do meu coração que o Senhor tem todo o poder para livrar essa criança. Eu sei do fundo do meu coração que o Senhor tem todo o poder para fazer aquilo que eu estou pedindo. E muitos estão aqui como este homem estava, com o seu coração machucado. E às vezes, se você fosse orar agora com um coração sincero, você diria: Deus, eu já não acredito mais na minha resposta, eu já não acredito mais no solucionar do meu problema, eu não acredito mais que há abertura, que há porta para se bater e para se abrir. Eu não acredito mais que há o que pedir, ou como pedir, ou onde pedir. Jesus, eu não acredito mais, eu não consigo ver saída. E isso machucou o meu coração. Muitas das vezes você está aqui pensando e sentindo dentro do seu coração toda a amargura. Às vezes por algo que disseram a você. Às vezes pelas circunstâncias da vida, você já bateu e não abriu. Às vezes você já tentou e não foi solucionado. Às vezes você já orou, parou de orar e ainda não teve a sua resposta. Mas assim como o Senhor não somente solucionou o problema do homem, mas sarou o coração dele, Jesus está aqui para não somente solucionar o seu problema, mas para sarar o seu coração, para sarar as suas feridas. O homem pode ter te machucado, mas Deus é a cura. O homem pode ter te ferido, mas Deus tem o bálsamo para a tua vida. Você pode não mais ver saída por conta do mundo, por conta do que acontece no mundo. Os seus olhos perderam o brilho, perderam a esperança, perderam ver a luz no fim do túnel. Mas Deus está aqui para sarar o seu coração, operar primeiro em você, sarar o seu coração, sarar as feridas, passar o bálsamo sobre você e assim responder a sua oração. Creia e tenha fé. Creia e tenha fé que a sua oração, tenha fé que a sua oração será respondida. Tenha constância, volte a orar, volte na presença do Pai e tenha fé, persevere, tire todas as amarras do seu coração, que Ele tem resposta para você. Às vezes a resposta pode ser aquilo que, diferente daquilo que você está pedindo. Às vezes a resposta de Deus para a sua oração pode ser não quando você está pedindo sim, ou às vezes pode ser sim quando você está pedindo não. Mas nós sabemos que Deus tem o melhor para nós. Apenas tenha fé que Ele está preparando o melhor para você. Porque uma das características da oração não é mudar Deus, mas é mudar a nós, é nos moldar-nos naquilo que Deus tem para nós, moldar para aquilo que Deus tem de melhor para a nossa vida. Muitas das vezes você já teve até resposta para a sua oração, mas não era aquilo que você pedia, não era a resposta que você queria, e Deus continuou dizendo aquilo que Ele tem de melhor para você, e você se entristeceu, parou de orar, perdeu a sua fé, colocou uma capa, colocou uma máscara e falou: eu vou viver do jeito que eu tenho pedido. Mas Deus tem o melhor para você. Creia, volte aos pés do Senhor, que através da oração
Ele vai mudar o seu coração. Ele vai te mostrar que o caminho dele é melhor. Pode hoje ser doloroso, pode hoje ser difícil, pode hoje ser contrário àquilo que você tem pedido, mas Deus tem o melhor para você. Ele tem o melhor para você. Às vezes você está aqui como Jó. Se nós formos parar para pensar na história de Jó, ele era amigo de Deus. Ele era um homem exemplo nessa terra. Deus usou ele como exemplo dentre todos os homens que havia na terra. Mas o inimigo tocou na vida dele, ele passou por todas as suas provações, ele orou ao Senhor e muitas das vezes não teve resposta, mas muitas das vezes ele perguntou por que ele nasceu, muitas das vezes ele questionou por que ele estava passando por aquilo, e quando o Senhor respondeu a ele, o Senhor fez perguntas a ele e não deu respostas. E perguntas como: onde tu estavas quando eu criei todo mundo? Mas no final, em Jó 42, ele diz: pelos meus ouvidos eu ouvia, mas hoje eu te vejo. Hoje ele via o que Deus tinha para ele. Hoje ele tinha intimidade com Deus. Hoje ele tinha perseverança e estava frente a frente com Deus. E ele foi moldado a ponto de estar na presença de Deus e entender tudo o que ele passou. Tenha fé, persevere, tire a sua máscara e as amarras do seu coração, que você conhecerá a Deus, que Deus tem o melhor para você. Muitas das vezes você diz que o melhor da minha vida já passou, mas assim como Jó, Deus dobrou tudo que ele tinha, Deus pode fazer com você. Deus pode operar um milagre em você. Permaneça, irmãos, não desanime, persevere, tire a máscara que há no seu rosto, no seu coração, seja sincero ao Senhor, seja sincero. Pai, eu preciso disso. Pai, eu não consigo orar, mas responda a minha oração. Pai, eu pareço não ter fé, mas eu sei que lá no fundo o Senhor pode responder, que Ele irá responder. Ele irá responder. Ele responderá. Os irmãos podem ficar de pé, por favor, para nós orarmos. Deus quer trabalhar no seu coração nesta noite. Você entrou aqui desanimado. Você encarou hoje como só mais um culto. Mas Deus te trouxe aqui para te moldar. Deus te trouxe aqui para responder a sua oração. Deus te trouxe aqui hoje para te renovar, renovar a sua fé e operar através da sua vida. Ele quer responder a sua oração, mas se achegue perto dele. Venha com sinceridade ao Senhor. Venha com sinceridade a Deus. Rasgue o seu coração na presença de Deus. Deus está aqui para responder a sua oração. Basta você dizer aquilo que está no seu coração. Basta você colocar para fora aquilo que você tem, a sua necessidade. Colocar para fora a sua mágoa. Colocar para fora a sua dor, que Deus responderá. Ele responderá. Aleluia. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Jesus, nós estamos na sua presença e a tua palavra foi pregada. Pai querido, e eu preguei e disse aquilo que o Senhor queria falar aos teus filhos. Pai, nós estamos aqui para sermos transformados por Ti. Nós estamos aqui para ouvir a Tua voz. Nós estamos aqui, meu Pai, muitas das vezes com o coração magoado, contrito. Muitas das vezes nós chegamos aqui, mas antes de chegarmos ouvimos palavras que nos entristeceram. Muitas das vezes as circunstâncias da vida nos entristeceram, nos fizeram parar,
nos fizeram desanimar de orar, nos fizeram perder a fé em Ti, nos fizeram olhar para as outras coisas, nos fizeram virar as costas a Ti. Mas Pai, nós sabemos que o Senhor tem resposta às nossas orações, nós sabemos que o Senhor tem respostas às nossas aflições, nós sabemos que o Senhor tem bálsamo às nossas feridas, nós sabemos que o Senhor tem cura para a nossa alma. E eu te peço, Pai, que onde houver uma alma machucada e contrita, que o Senhor venha trazer o bálsamo, vá curando todo o coração machucado, vá curando, meu Pai, toda a alma contrita na Tua presença, vá tirando todas as máscaras que nos impedem de dizer o que realmente tem no nosso coração a Ti. Venha, meu Pai, tirar todas as traves que há no nosso olho, que não nos deixam olhar para Ti com fé, que não nos deixam voltar aos Teus pés. Pai, responda às nossas orações, nos molda através das orações, molda o nosso seio, o nosso coração, pois nós não queremos viver aquilo que queremos, mas queremos viver aquilo que Tu queres, pois sabemos que o que Tu queres é melhor para nós, pois o Senhor está no passado, o Senhor está no presente e o Senhor está no futuro. O Senhor estava no passado conosco e sabe o que passávamos, o que nos machucou. O Senhor está no presente e sabe o que nos desanimou, mas o Senhor está no futuro e sabe o que é melhor para nós. E por isso que nós clamamos a Ti, não às outras coisas. E é por isso que nós pedimos respostas a Ti, não a outras coisas. Não há governo que possa fazer o melhor que Ti. Não há, meu Pai, dinheiro que possa fazer melhor que o Senhor. Não há advogado, juiz que faça melhor que o Senhor. Não há médico que possa fazer o melhor que o Senhor. Mas o Senhor sabe onde está doendo. O Senhor sabe onde está machucado. O Senhor sabe onde precisamos. E o Senhor sabe o que é melhor para nós. E é por isso que clamamos a Ti. Molda-nos através da oração, nos leve para mais perto de Ti, e o que o melhor do Senhor em nossas vidas venha ser feito pelo poder do Teu nome e pelo poder do Teu sangue.